E aí, no mundo que muda o tempo todo, será que uma fé com milhares de anos ainda tem o que nos dizer? Nessa nossa conversa a gente vai explorar como a sabedoria cristã, com base nos textos da revista Ave Maria, pode servir como uma espécie de bússola para os desafios da vida moderna. Sabe, essa é uma pergunta que muita gente se faz. Com tanta informação, tanta correria, é super fácil a gente se sentir meio perdido. Será que uma sabedoria milenar pode, de verdade, nos dar um chão firme? É isso que a gente vai investigar. Então, o nosso ponto de partida aqui é olhar para a Bíblia não como um livro antigo, pegando poeira na estante, mas como uma palavra viva e eficaz. A ideia central é que ela não é só história, é uma fonte de orientação que ainda pulsa hoje no nosso cotidiano. Ok, vamos lá. Nessa primeira parte, o foco é o seguinte: como a gente faz para que as palavras da Bíblia saiam do papel e de fato conversem com a gente? Como elas se tornam uma sabedoria prática para a vida? Olha, uma das chaves para essa conexão é um método bem antigo chamado Lexio Divina, ou leitura orante. Dá para pensar nisso como se fosse uma escada espiritual. Cada degrau nos leva para mais perto de um diálogo real com o texto, transformando a leitura numa verdadeira conversa. O processo é uma jornada com 4 etapas. Tudo começa com a leitura, o que o texto está dizendo objetivamente. Depois, a gente avança para a meditação. O que isso significa para a minha vida hoje? O terceiro passo é a oração, que é a nossa resposta a essa mensagem. E por fim, a contemplação, que é um momento de silêncio, sabe? Só para absorver essa conexão. Agora que a gente já viu a fonte, vamos falar sobre a caminhada em si. Esta segunda parte explora a ideia do discipulado. Um caminho que, segundo os textos, é desafiador, sim, mas que traz uma recompensa muito profunda. E essa jornada é perfeitamente descrita nessa citação, que é bem impactante. A ideia da porta estreita não é sobre sofrimento, não. É sobre fazer uma escolha consciente, em vez de simplesmente seguir pelo caminho mais fácil, aquele que todo mundo está seguindo. E o contraste visual aqui é poderoso, né? De um lado, tem a multidão no caminho largo, uma imagem de conformidade que, segundo o texto, leva a um fim meio vazio. Do outro, uma trilha mais difícil, que exige esforço e intenção, mas que leva à vida plena. A metáfora toda é sobre a consequência das nossas escolhas. E essa escolha exige preparação. Jesus ilustrou isso muito bem com as parábolas do construtor e do rei. A mensagem é super clara. Antes de começar, é preciso pensar, calcular o custo, entender o tamanho do compromisso. Não é uma decisão que se toma de uma hora para outra, mas um engajamento de corpo e alma. Beleza, já entendemos a base, o caminho, mas como é que isso se traduz em ações concretas do dia a dia? Como a fé sai do campo das ideias e aparece na nossa rotina? Olha só que interessante a conexão entre o passado e o presente. Um gesto que pode parecer automático, como o sinal da cruz, tem raízes lá no século II. Ele transforma um ato do dia a dia num lembrete constante de fé, uma pequena pausa sagrada no meio da correria. E essa fé não para nos gestos simbólicos, não. A ideia é que ela influencie todas as nossas decisões. Como usamos nosso tempo, como compartilhamos nossos talentos e até como lidamos com o nosso dinheiro. Cada escolha se torna uma forma de viver esse compromisso. Até agora, nosso papo foi bem focado na jornada individual. Mas a fé não é para ser vivida numa bolha, né? Nessa sessão, a gente vai ver como essa caminhada acontece em comunidade e qual o impacto disso na sociedade. E é aqui que a gente esbarra num desafio bem do nosso tempo. Em grandes cidades brasileiras, 30% dos jovens são o que chamam de desigrejados. Ou seja, eles não têm um vínculo com uma comunidade de fé. Isso mostra uma desconexão que está crescendo. Como responder a isso? Bem, a resposta para esse desafio é um convite radical à inclusão. As palavras do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude ecoam como um chamado. A igreja precisa ser um lugar onde todo mundo, sem exceção, se sinta em casa. E esse ideal de comunidade transborda, vai além dos muros da igreja. O conceito de amizade social, inspirado na encíclica Fratelli Tutti, é a resposta cristã para um mundo cheio de divisão e indiferença. É um chamado bem prático para construir pontes em vez de muros. Chegamos na nossa sessão final. Aqui, a gente vai amarrar todas essas pontas, a palavra, a jornada pessoal, a vida em comunidade, em direção ao objetivo final que a fé propõe, a tal da vocação à santidade. Mas calma lá, é fundamental a gente repensar o que santidade realmente significa.
Os textos deixam bem claro que não se trata de ter visões ou fazer milagres espetaculares. Santidade é descrita como um estilo de vida, um jeito de viver o dia a dia que é profundamente inspirado pelo amor e pelos valores do Evangelho. É algo acessível para todo mundo. No fim das contas, toda essa jornada, da leitura do texto até a vida em comunidade, se resume a uma verdade bem simples e poderosa. Ser santo é amar. O amor é o centro de tudo. E depois de percorrer todo esse caminho, da palavra à comunidade, a gente chega na pergunta que realmente importa. Num mundo tão complexo, tão dividido, como é que se vive, na prática, esse chamado universal para o amor? A resposta, bom, fica como uma reflexão para cada um.